Olá, turminha. Vamos aqui finalizando o capítulo 3 de História, por meio do estudo de revisão da página 22, no qual nós já fizemos o estudo dessa página, né? Tivemos uma aula referente às diferenças sociais ao longo do tempo. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre esse estudo, né? Mostrando que desde o início, né, da construção das terras brasileiras, né, da formação ou da colonização brasileira, aqui no Brasil foi tido como algumas pessoas, alguns povos passaram por situações difíceis, né, como nós citamos aqui. E quando nós falamos ao longo das diferenças sociais, nós estamos falando que as diferenças sociais, elas existiram desde o período de colonização. E aí vocês lembram que nós discutimos sobre principalmente a história indígena, que os povos brasileiros, né, já existia aqui nas terras brasileiras, os indígenas, e quando os portugueses chegaram, o que foi que aconteceu? Os indígenas tiveram que ser retirados de suas terras e passando por uma situação de escravidão, porque eles foram mantidos como escravos, né, foram tratados como escravos. E aí, né, diz aqui no início que muitos desses povos que vieram para o Brasil, eles vieram para cá pensando de enriquecer nas terras brasileiras, né? Muitos tiveram que se endividar para vir até o Brasil, né, para iniciar uma nova vida aqui nas terras brasileiras, e quando chegaram aqui se depararam com situações piores, né, do que aqui já viviam nas suas terras, e terminaram se endividando, passando por necessidade. E aí, gente, faz essa referência no segundo parágrafo entre portugueses, africanos e indígenas. Por que, Tia Jane, que isso acontece? Porque os portugueses chegaram aqui, escravizaram os indígenas, né? Então, colocaram os indígenas na situação de escravo. Então, eles perderam sua referência, sua cultura, né? Muitos deles, aqueles que se forçaram, né? Que resistiram na realidade a não aceitar a condição dos portugueses, terminaram sendo mortos, exterminados, outros, né, viveram em condições de escravo. E os africanos, como estão citando aqui, né, como está citando aqui já no terceiro parágrafo, diz que eles foram caçados, capturados, né, de suas terras e tiveram que ser trazidos à força para o Brasil para viver aqui na condição de escravo. E aí mais abaixo diz assim, os povos africanos também foram injustiçados. Por que injustiçados? Porque na África, embora a situação de vida deles fosse ruim, né, mas eles tinham suas famílias, eles tinham suas terras, viviam no seu país. E aqui no Brasil eles foram tratados, foram trazidos à força e viveram aqui na situação de escravo, perderam sua referência familiar, perderam sua cultura e tiveram que ser mantidos aqui por longo tempo como escravo, né? E aí, gente, aqui mais embaixo fala dos demais, né? Dos demais imigrantes que vieram para o Brasil. Quem foram os demais imigrantes que vieram para o Brasil? Poloneses, italianos, europeus, chineses, né? E por aí vai. Muitos outros que vieram para cá, trazidos, né, pelo desejo de construir uma fortuna aqui nas terras brasileiras, de enriquecer, de formar uma vida, né, estável e financeiramente boa, estruturada, com muita riqueza, mas infelizmente tiveram que ser submetidos à situação de trabalhar nas terras, principalmente na agricultura voltada para o café e para o processo de cana-de-açúcar e tiveram que passar por muitas dificuldades, tendo às vezes condições apenas de se alimentar e outros, né, que nem para isso. Então perderam sua referência de estabilidade de moradia, perderam sua condição estável e tiveram que se endividar mais do que o que já estava em suas terras e terminaram passando por grande dificuldade, como vocês estão vendo na imagem abaixo, que se refere justamente a essas pessoas que aqui chegaram, que tiveram que se alojar, né, em barracos, como vocês estão vendo aqui, vivendo em condições bem difíceis mesmo e tendo que trabalhar aqui, ó. Aqui faz a referência do povo africano, da situação africana, né? Como vocês estão vendo, a situação de escravo, que perderam sua referência familiar e tiveram que viver nessa condição. E aí, gente, mais embaixo diz aqui, ó,
que essa situação, principalmente por parte dos africanos, ela ainda permaneceu por muito tempo, foram quase o quê? Mais de 300 anos de prática de escravidão. E que no ano de 1888, né, os afrodescendentes foram inseridos de maneira injusta na sociedade. Por quê? Porque com o final, né, com a abolição da escravidão no Brasil, eles tiveram que vagar pelas terras brasileiras, pedir emprego, né, para ter condições, pelo menos, de se alimentar. E eles foram ignorados pela sociedade da época, né? Por quê? Porque não queria dar oportunidade para um negro, para um ex-escravo. Então, eles passaram por situações de injúrias, de preconceito, e que isso nós estudamos que ainda existe até hoje, né? Infelizmente, até hoje, se tem essa situação desumana, onde tem a questão da cor mais escura, que sofre os preconceitos da sociedade, por N situações, né? Que não se justifica, mas que infelizmente existe. E aí, baseado nisso, nós temos a referência aqui da página seguinte, que é a página 23, onde vocês estão vendo um contexto de desigualdade no Brasil, que é infelizmente as pessoas que perderam, né, que perdem a sua referência em todos os sentidos, terminam passando por situações de quê? De, às vezes, ter que morar na rua, de pedir esmola, né? Então, aqui configura a desigualdade social no Brasil. Hoje, principalmente, nós discutimos, com esse período agora de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e estão tendo que passar por essa situação, né? Situação em qual elas se colocam numa situação desumana. Por quê? Porque o acesso à igualdade de direito deveria ser para todos, mas infelizmente tem algumas pessoas que esse acesso não chega até ela. Então ela termina às vezes por falta de ter condições de trabalhar e de se manter, termina perdendo sua moradia, termina tendo dificuldade para se alimentar ou às vezes não tem nenhuma, termina perdendo a sua referência e termina passando por situações como essa, né? De ter que, infelizmente, se submeter a essas situações. Agora, como forma de entendimento, eu espero que vocês aqui, como revisão do conteúdo, responda a página 23, né, que vem falar um pouquinho da desigualdade, principalmente por parte dos indígenas e dos africanos. Complete a página 24 e faça referência aqui da página por meio do estudo, né? Venha completar a página 26 e faça a leitura do poemazinho que se está na página 27, para finalizar na página 28 com a reflexão desse poema. Bom, gente, eu espero que vocês aqui tenham compreendido um pouquinho dessa aula e vamos agora, né, fazer a revisão por meio das atividades.